Saber Direito desta semana é sobre direito penal. O curso aborda os crimes contra o patrimônio, roubo, extorsão, receptação, entre outros. As aulas são com a professora Roberta Cordeiro. Olá, pessoal. Estamos estudando direito penal. Nesta semana, nós estamos estudando os crimes contra o patrimônio. Nas aulas anteriores, nós vimos os crimes de furto e de roubo, artigo 155 e artigo 157, com as alterações legislativas promovidas pela Lei 13.654, do dia 24/4/2018. Nesta aula, nós iniciaremos tratando do crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal. Pois bem, vamos à leitura do artigo 158. O artigo 158 assim dispõe: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º dispõe, é uma majorante do crime, dispõe que se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Parágrafo 2º dispõe que aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. E o parágrafo 3º dispõe que se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão grave ou morte, aplicam-se as penas do artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Então, vamos lá. Nós agora vamos introduzir o crime de extorsão. Qual a diferença, e eu começo por aí, entre a extorsão e o constrangimento ilegal previsto no artigo 146 do Código Penal? Bom, a diferença entre o constrangimento ilegal e a extorsão é a finalidade. No artigo 146, existe um constrangimento com violência ou grave ameaça para que a vítima faça, deixe de fazer ou tolere que se faça alguma coisa. Ok? Enquanto que no artigo 158 existe este mesmo constrangimento com violência ou grave ameaça para que a vítima faça, deixe de fazer ou tolere que se faça alguma coisa, mas existe uma finalidade, com o fim de obter vantagem econômica indevida. É isso que está no artigo 158. Então, a diferença entre o 146 e o 158 é a finalidade. Então, desde já, olha só, nós visualizamos um dolo específico no crime com o fim de, com a finalidade de. Lembrem-se de uma coisa, todo crime que tem este fim, esta finalidade, chamado dolo específico, é um crime formal. Portanto, nós temos a extorsão como um crime formal, certo? Então, a diferença entre o artigo 146 e o artigo 158 é este fim. Se eu constranger uma pessoa para ela fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça alguma coisa sem nenhuma finalidade, eu tenho constrangimento ilegal. Se eu tiver a finalidade de obter indevida vantagem econômica, é extorsão. De outro lado, a extorsão, embora vocês possam não ter percebido ainda, é muito parecida com o estelionato. Por quê? Porque no estelionato, a vítima, o que diz o artigo 171? Obter, para si ou para outra, em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante fraude. É mais ou menos isso que diz o artigo 171. Na verdade, eu tenho estelionato quando a vítima ela é induzida a entregar a coisa com o uso dessa fraude, que pode ser um artifício, um ardil ou qualquer outro meio fraudulento. No artigo 158, existe também a entrega da coisa pela vítima. Só que a entrega não se dá pela fraude, ela se dá pela violência ou grave ameaça. Então, tanto na extorsão quanto no estelionato, a vítima entrega a coisa. Só que na extorsão, porque se usa violência ou grave ameaça, e no estelionato, por conta do emprego da fraude. De outro lado, qual a diferença entre o roubo e a extorsão? Nós já falamos, mas não custa repetir. No roubo, eu tenho subtração e na extorsão eu tenho constrangimento. Mas, na verdade, no roubo, o comportamento da vítima é prescindível. Lembrem-se, eu coloco o revólver na cabeça da vítima e falo, me passa a carteira. O que ela pode fazer é não querer passar, mas aí eu tomo. Ou seja, o comportamento da vítima é prescindível. Enquanto que na extorsão é imprescindível.
Eu posso colocar o revólver na cabeça da vítima e falar para ela, me dá a senha do banco. Se ela não der, eu não posso obter. Então, o comportamento da vítima na extorsão é imprescindível. Se ela não fizer, não tem como eu obter de outra forma o que eu estou querendo. Ok? Além disso, o que mais a gente tem para estudar com relação à extorsão? Vamos diretamente lá falar sobre a objetividade jurídica tutelada. Assim como no roubo, a extorsão é um crime complexo e não um crime simples. Na extorsão eu tenho, além do patrimônio, que se divide em posse e propriedade, também são tutelados a liberdade e a integridade. Porque a extorsão, da mesma forma que o roubo, pode ser praticada com violência ou grave ameaça. Então, objetividade jurídica tutelada é o patrimônio, entendendo-se a posse e a propriedade, além da integridade e da liberdade. O que mais? Vamos estudar agora os sujeitos do crime. Quem pode ser sujeito ativo e sujeito passivo da extorsão? A extorsão é um crime comum. Dificilmente eu tenho crime patrimonial, e nós vamos estudar aqui, existem alguns, mas é difícil um crime patrimonial próprio. Vai ocorrer, por exemplo, na receptação, o crime patrimonial próprio, mas aqui a gente tem como sujeito ativo qualquer pessoa. E o sujeito passivo da extorsão, quem pode ser? Para a maioria, segundo diz o professor Rogério Sanches, o sujeito passivo é aquele que suporta diretamente a violência ou a grave ameaça e que pode ser, eventualmente, pessoa diversa do titular do bem atacado. Aliás, não sem razão, é reconhecida a possibilidade da pessoa jurídica figurar como vítima patrimonial do delito. Ué, como é que poderia a pessoa jurídica ser vítima patrimonial do delito? Simples, eu coloco uma pessoa, por exemplo, dentro de um carro, para que ela me entregue a senha do banco e aí eu vou passando em diversos caixas eletrônicos para que ela saque o dinheiro, para que eu fique com o dinheiro. Se esse dinheiro é também de uma pessoa jurídica, é vítima não só a pessoa que teve a sua liberdade restrita nesse caso, né, que aí a gente teria o sequestro relâmpago, daquela que eu teria que ter a conduta para que ela faça, deixe de fazer ou tolere que se faça, o sujeito passivo. Além disso, também a pessoa jurídica, que é de quem sofreu, quem sofreu a lesão patrimonial. Ok? Quanto ao elemento subjetivo, o que a gente pode falar? Obviamente, não existe extorsão culposa, a extorsão é somente dolosa. Mas na extorsão, além do dolo genérico, eu também tenho um dolo específico. Tudo isso indicando que a extorsão é um crime formal. Ou seja, eu tenho, na verdade, 3 fases da extorsão. Eu tenho um constrangimento com violência ou grave ameaça, para que a vítima faça, deixe de fazer ou tolere que se faça alguma coisa com o fim de obter indevida vantagem econômica. E é exatamente esta a diferença da extorsão para o constrangimento ilegal que nós já vimos. Então, quando a lei fala com o fim de, com a finalidade de, entenda-se que isso é um dolo específico, também chamado de elemento subjetivo do tipo. Então, nesse caso, na extorsão, eu tenho dolo específico. Ok. Voltando aqui. Com relação à conduta, nós já falamos que a conduta, a diferença do roubo para a extorsão, e que no roubo existe a subtração. O comportamento da vítima no roubo é prescindível, enquanto na extorsão existe um constrangimento. Ou seja, eu preciso que a vítima faça, deixe de fazer ou tolere que se faça alguma coisa. E a minha finalidade na extorsão é obter vantagem indevida e econômica. Por que econômica? Porque é crime contra o patrimônio. Por que indevida? Porque se a minha finalidade for obter vantagem devida, o crime não será de extorsão, previsto no artigo 158, mas o crime será de exercício arbitrário das próprias razões, tá? Então, a finalidade de obter vantagem devida leva ao exercício arbitrário. Pois bem, falado do elemento subjetivo dos sujeitos do crime, vamos à consumação e tentativa. Como eu falei para vocês, a extorsão é um crime formal, porque ela tem o elemento subjetivo. A extorsão divide-se em 3 momentos: um constrangimento, com violência ou grave ameaça, o comportamento da vítima de fazer, deixar de fazer ou tolerar que se faça, e, por fim, a obtenção da indevida vantagem econômica. Quando se consuma a extorsão, olha só, o mero constrangimento com violência ou grave ameaça
sem que a vítima faça, deixe de fazer ou tolere que se faça alguma coisa, é tentativa de extorsão. Quando a vítima faz, deixa de fazer ou tolera que se faça, eu tenho a consumação. E, por fim, a obtenção da indevida vantagem econômica trata-se de exaurimento do crime. A súmula 96 do STJ dispõe que o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. É certo que existem doutrinadores, e aí eu peço Vênia para ler o disposto no livro do professor Rogério Sanches, que pensam de forma diferente com relação à consumação. Dispõe o seguinte: para a maioria, diz o professor, o crime é formal ou de consumação antecipada, ou seja, quando a lei prevê o resultado, mas não exige a sua ocorrência para a consumação. Perfazendo-se a consumação no momento em que o agente emprega os meios para constranger a vítima a lhe proporcionar indevida vantagem econômica. O enriquecimento indevido constitui mero exaurimento a ser considerado na fixação da pena. Precisamente no momento do constrangimento, diz o professor, é que o bem jurídico principal, o patrimônio, sofre perigo de lesão. A ofensa ao bem jurídico se dá, no caso da extorsão, pelo perigo. Na eventualidade de que o agente alcance o resultado, ocorre lesão efetiva ao bem jurídico patrimônio. Mas essa lesão é um mero exaurimento do crime. Então, e aí ele continua dizendo que existe minoria sustentando ser crime material, né? Dizendo que não basta, segundo o que pensam, o emprego da violência ou grave ameaça. Além do constrangimento violento ou atemorizante para a consumação, mostra-se indispensável a obtenção da vantagem indevida. Eu não comungo de nenhum desses dois entendimentos. Para mim, eu entendo que a extorsão se dá em 3 momentos: o constrangimento, o comportamento da vítima e a obtenção da indevida vantagem. Continuo entendendo que o crime é um crime formal, porém entendo que a consumação ocorre no momento em que a vítima faz, deixa de fazer ou tolere que se faça alguma coisa, sendo o constrangimento mera tentativa de extorsão. Mas como existe o posicionamento, né, de alguns doutrinadores, entendendo que realmente é um crime formal, mas que a consumação, nesse caso, vai ocorrer com o constrangimento e não com o comportamento da vítima. Ainda com relação à tentativa, o professor Sanches dispõe que ela é perfeitamente possível, pois a extorsão não se perfaz num único ato, ou seja, ela é um crime plurissubsistente, feito com vários atos, apresentando um caminho a ser percorrido. O exemplo mais comum, diz ele, da tentativa é a carta extorsionária interceptada. Ocorre também tentativa de extorsão quando a vítima não se sente intimidada. Então, ele entende que a tentativa se dá nesses casos. Para mim, eu acho mais prudente, esse é o meu posicionamento, que ocorra a tentativa com o mero constrangimento, o comportamento da vítima configura a consumação e a obtenção da vantagem indevida econômica, se ocorrer, torna-se mero exaurimento do crime. Ok? Então, estudado o caput do artigo 158 do Código Penal, vamos ao estudo agora das majorantes da extorsão. O artigo 158, parágrafo 3º, na verdade, são 2 majorantes. Dispõe que eu aumento a pena de 1/3 até metade se a extorsão é praticada com arma ou concurso de pessoas. Olha o que aconteceu agora com a alteração legislativa, e aí eu invoco de novo a Lei 13.654, quando foi alterada em seu parágrafo 2º. Que foi suprimido o inciso 1º, mas foi criado o parágrafo 2º, letra A, que foi colocado um inciso 1º, mas aí dispondo que é um aumento de pena daí de 2/3, se o crime é praticado com emprego de arma de fogo. Olha o que vai acontecer na prática, né? O roubo e a extorsão, como eu disse para vocês, são figuras muito parecidas, com a pena do caput a mesma, prevista de 4 a 10 anos. Com a mudança da lei, existe agora grande diferença entre esses 2 delitos, no que tange ao emprego da arma. Pois bem, o roubo simples, quando empregada arma que não seja de fogo, o roubo passou a ser um roubo simples, roubo do caput.
E quando há o emprego da arma, a gente vai ter um aumento de pena só quando a arma for de fogo, de 2/3. No caso da atual legislação, a Lei 13.654, vai acontecer isso com relação ao roubo. Roubo com arma branca, caput. Roubo com arma de fogo, ou sem arma nenhuma, caput, com arma de fogo, parágrafo 2º, letra A, que diz que o aumento de pena é de 2/3. Com relação à extorsão, seja arma branca ou arma de fogo, eu vou ter o aumento de pena de 1/3 até metade. Então, olha que coisa interessante. Se a vítima for abordada com uma arma branca, o agente vai responder pelo roubo, caput, mas a extorsão continua sendo majorada de 1/3 até metade. Então, a alteração legislativa foi só com relação ao roubo. Não houve alteração legislativa com relação à extorsão. Portanto, mantida está a causa de aumento de pena de 1/3 até metade, quando a extorsão é praticada seja com arma branca, seja com arma de fogo. E também em concurso de pessoas. Levando aqui a entender, da mesma forma que no roubo e no furto, que este concurso de pessoas, ele engloba 2 ou mais pessoas, que é necessário que eles concorram para o crime e que se houver menor entre 12 e 18 anos, este responderá por ato infracional. Eu vou ter obrigatoriamente a separação dos processos, ele vai responder perante a vara da infância e da juventude, o maior perante a vara criminal e o maior, além de responder pela extorsão em concurso de pessoas, responderá em concurso formal também pelo crime de corrupção de menores, que segundo o entendimento do STJ, entendimento sumulado, é um crime formal também a corrupção de menores. Ok? Então, voltando aqui ao artigo 158, agora parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Opa, o parágrafo 3º recebeu alteração legislativa. E se está se referindo o parágrafo, a extorsão do parágrafo 2º ao parágrafo 3º do 157, vamos lembrar? O que dispõe o parágrafo 3º do artigo 157? Ele dispõe que, se o crime é praticado com violência, na violência, e esta violência resulta, lesão de natureza grave, a pena será de 7 a 18 anos. E se resulta morte, a pena será de 20 a 30 anos. Aqui vale a mesma coisa para a extorsão. Portanto, ocorreu uma novatio legis in pejus, ou seja, foi uma alteração legislativa para pior, tanto lá no roubo quanto aqui na extorsão. Porque se a gente aplica o parágrafo 3º, e se o parágrafo 3º teve uma alteração da pena, que era de 7 a 15 e foi para 7 a 18 anos, então isso é uma nova lei que piora a situação do réu. Ou seja, não haverá retroatividade. Todos os réus que foram pegos praticando roubos a partir do dia 24/4/2018, e esse roubo resultou lesão grave, ou essa extorsão resultou lesão grave, a pena será de 7 a 18 anos. E mais, vamos lembrar aqui a lei dos crimes hediondos, a lei 8.072, que dispõe que o roubo com morte ou a extorsão com morte são crimes hediondos. Então, eu tenho o latrocínio tido como crime hediondo e a extorsão também com resultado morte tido como crime hediondo. Então, lembrando a vocês aqui, a lei 8.072 estipula em seu artigo 1º quais são os crimes hediondos. E eu tenho como crimes hediondos, o critério é legal, o critério não é judicial, ou seja, só o que está no artigo 1º. E no artigo 1º eu tenho o 157, parágrafo 3º, parte final, que é o latrocínio, e o 158, parágrafo 2º, ok? Que se resulta a morte, tanto o roubo com morte quanto a extorsão com morte. Vamos falar agora com relação a uma extorsão, e agora a gente pode chamar de extorsão qualificada, tanto no parágrafo 2º quanto no parágrafo 3º, porque ocorrem alterações dos limites da pena. Esse parágrafo 3º, ele ficou conhecido doutrinariamente como sequestro relâmpago. Dispõe assim: se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima. Então, é uma extorsão com restrição da liberdade. O clássico exemplo de pegar a vítima, colocar dentro de um carro e passar em vários caixas eletrônicos para que ela saque dinheiro. Então, é a extorsão com restrição da liberdade. E dispõe assim: então,
e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, então não foi só uma extorsão, mas houve a restrição da liberdade porque ela era necessária para a obtenção da vantagem econômica. Neste caso, a pena será de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. E a gente diz assim, se resulta lesão grave ou morte, eu vou aplicar a pena do 159, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Quais são as penas do 159, parágrafo 2º? A pena é de 16 a 24 e do parágrafo 3º de 24 a 30 anos. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma qualificadora da extorsão, dispondo que se a extorsão for praticada com restrição da liberdade, a pena não será de 4 a 10, será de 6 a 12 anos, no que a doutrina chama este crime de sequestro relâmpago. Eu lembro a vocês que isso é um nome doutrinário. A extorsão com restrição da liberdade não é um crime permanente. O que é permanente é o 159, a extorsão mediante sequestro. Então, a extorsão com restrição da liberdade, 158, parágrafo 3º, é um crime instantâneo. Pois bem, se o agente pega a vítima e coloca dentro do carro, quando ele tem 17 anos, e passa por vários caixas eletrônicos com a vítima, até completar 18 anos, ou melhor, vamos mudar o exemplo, ele subtraiu todo o dinheiro, ele constrangeu, não é subtraiu, ele constrangeu a vítima a retirar dinheiro do caixa eletrônico, aí fica mais interessante o exemplo, quando ele tinha 17 anos de idade. E ele manteve a restrição da liberdade da vítima quando já completou 18 anos. Então, ele fez isso na véspera de completar 18. Só que o constrangimento para que a vítima retirasse o dinheiro e lhe entregasse foi quando ele tinha 17 anos. Só que quando ele fez 18 anos, ele ainda mantinha a vítima com a liberdade restrita e foi abordado pela polícia. Neste caso, ele responde pelo ato infracional praticado quando ele tinha 17 anos, ou ele já responde como 18 anos? Se isso fosse um crime permanente, ele responderia perante a vara criminal. Só que como toda a conduta de constrangimento e de obtenção da vantagem e do comportamento da vítima foi praticado quando ele tinha 17 anos, ele vai responder perante a vara da infância e da juventude, mesmo que ele tenha sido preso em flagrante quando ele já tinha 18 anos. Portanto, isso denota que este crime de sequestro relâmpago não é um crime permanente. Permanente é a extorsão mediante sequestro, que nós já vamos falar dela. De outro lado, existe parte da doutrina que entende que esta extorsão do artigo 158, parágrafo 3º, famoso sequestro relâmpago, seria um crime hediondo. Volto ao que eu acabei de falar. Hediondo é só o que está na Lei 8.072 com as alterações posteriores, né? Mas o que está no artigo 1º é um critério legal. Quando se fala em extorsão, o que está lá na lei, dentro de parênteses, é o artigo 158, parágrafo 2º. Portanto, salvo o melhor juízo, a despeito de alguns doutrinadores que pensam de forma diferente, o artigo 158, parágrafo 3º, não é um crime hediondo. E ele não é um crime hediondo exatamente porque ele não está previsto no artigo 1º da Lei 8.072. Eu não posso, neste caso, fazer uma interpretação extensiva, porque neste caso eu estou desfavorecendo e muito o réu. Mesmo que, neste caso de extorsão com restrição da liberdade, resulte morte, com a pena de 16 a 24 anos, ou, resulte lesão grave, com a pena de 16 a 24, ou que resulte morte, com a pena de 24 a 30 anos, não é possível, mesmo eu usando a pena do artigo 159, que é todo hediondo, mesmo nesse caso, eu não posso dizer que é crime hediondo. Foi uma falha do legislador? Claro que foi. É óbvio que foi uma falha do legislador, que isso tem que ser contornado por alguma espécie legislativa que inclua a extorsão com resultado morte, prevista também no artigo 158, parágrafo 3º, como crime hediondo. Quem entende que é crime hediondo não é todo o parágrafo 3º, é o parágrafo 3º, extorsão com restrição da liberdade com resultado morte. Porque equipara a extorsão do parágrafo 2º com resultado morte. Gente, mas não é possível esse tipo de interpretação.
Então, bastaria que o legislador fizesse uma alteração legislativa e que incluísse o artigo 158, parágrafo 3º, com o resultado morte como crime hediondo. Como isso não foi feito ainda, salvo melhor juízo, eu entendo que ainda não é crime hediondo. Ok? Terminado o crime de extorsão, nós passamos agora e adentramos ao artigo 159 do Código Penal, que fala da extorsão mediante sequestro. O crime de extorsão mediante sequestro, ele está previsto no artigo 159 do Código Penal. Lembra vocês que o crime do artigo 159, este sim, é um crime permanente. O que é um crime permanente? É aquele cuja conduta se prolonga, se protrai no tempo. Além de ser crime permanente, este sim, efetivamente, de acordo com o artigo 1º da Lei 8.072, ele é hediondo. Então, além de permanente, é hediondo e também é um crime complexo. No mesmo viés do 157 e do 158, que são crimes complexos, onde se tutela, além do patrimônio, entendendo-se a posse e a propriedade, também a integridade e, principalmente, a liberdade. Qual a diferença da extorsão mediante sequestro para o sequestro? O sequestro é um crime contra a liberdade. Ele está previsto lá no artigo 148 do Código Penal. É possível que eu tenha a mera restrição da liberdade da vítima, como está no caput, que é privar a liberdade de uma determinada pessoa, assim estipulado no artigo 148, e é possível, de acordo com o parágrafo único, que essa restrição da liberdade tenha a finalidade para praticar ato libidinoso com a vítima, que era um antigo rapto, que hoje não existe mais. Mas o artigo 148, parágrafo único, ele tem previsão de quando o sequestro ocorre com o fim libidinoso, ele também ser um crime de sequestro. A extorsão mediante sequestro, ela não tem nada a ver com o sequestro. Porque apesar de eu ter a restrição da liberdade, no artigo 159 eu tenho novamente a finalidade. Diz assim, sequestrar alguém, o artigo 159, com o fim de, mais uma vez, elemento subjetivo, mais uma vez o tal do anteriormente chamado dolo específico, com o fim de obter qualquer vantagem como preço ou condição do resgate. Pois bem, a diferença entre o sequestro e a extorsão mediante sequestro é que no sequestro não existe nenhuma finalidade, existe apenas a privação da liberdade da vítima. Estou me referindo ao caput. E o artigo 159 do Código Penal, ele prevê o sequestro com a finalidade de obter qualquer vantagem como preço ou condição do resgate. Então, no sequestro, obrigatoriamente eu tenho que ter essa finalidade. Se vocês estão recordando o que eu acabei de falar, que quando eu tenho esse elemento subjetivo do tipo, ou quando eu tenho esse dolo específico, o crime ele se torna um crime formal. E, portanto, se o crime ele é formal, nós vamos ver que eu vou ter que ter a finalidade de obter esta indevida vantagem, que a lei, na verdade, fala qualquer vantagem, nós já vamos discutir sobre isso. Eu tenho que ter a finalidade, mas eu não preciso alcançar essa finalidade. Nós vamos estudar que esta finalidade, se alcançada, será tida como mero exaurimento. Então, objetividade jurídica tutelada é isso, além do patrimônio, eu também tutelo a integridade e também se tutela a liberdade. Mas a lei diz no artigo 148, sequestro ou cárcere privado. Apesar do artigo 159 falar só sequestrar alguém, é possível que essa privação da liberdade seja por sequestro ou cárcere privado. Ok, qual a diferença? A maior ou menor possibilidade de locomoção da vítima. No sequestro, a vítima tem uma maior liberdade de locomoção, como, por exemplo, se ela fosse sequestrada e se fosse colocada dentro de uma casa. No cárcere privado, a liberdade de locomoção da vítima é menor, como se ela fosse colocada, por exemplo, dentro de um quarto. O que mais se vê, tanto no sequestro quanto na extorsão mediante sequestro, é o cárcere privado. Mas, de qualquer jeito, a lei trata sequestro ou cárcere privado como crimes com a mesma pena previstos lá no artigo 148. Pois bem, então aqui a gente tem o sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate.
Objetividade jurídica já falamos, vamos falar com relação aos sujeitos do crime. O sujeito ativo do crime, ele pode ser qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode sequestrar outra com a finalidade de obter qualquer vantagem. Então, concorre para extorsão mediante sequestro o agente a quem, na divisão de tarefas, cabe providenciar alimento para os sequestrados e as vítimas, para os sequestradores, perdão, e as vítimas, alugar chácaras para servir de cativeiro, bem como dar outros apoios táticos, diz o professor Sanches. Ainda que não tenha abordado e dominado os ofendidos no primeiro momento da ação, se existe coautoria ou participação durante aquela privação da liberdade, ele também responderá por extorsão mediante sequestro. O sujeito passivo, no caso, será tanto o indivíduo que tem a sua liberdade de locomoção tolhida, quanto o agente que sofre a lesão patrimonial. Gente, na verdade, para a gente diferenciar a extorsão da extorsão mediante sequestro na prática, funciona mais ou menos assim. Na extorsão mediante sequestro, eu sequestro a vítima e eu peço a vantagem para a terceira pessoa como condição ou preço do resgate, ou seja, para que a vítima seja libertada. Na extorsão, normalmente a vantagem vem da própria vítima. É a vítima que saca o dinheiro, é a vítima que vai dar a vantagem para o agente. É óbvio que, no sacar o dinheiro, eu posso ter o patrimônio de outra pessoa ofendida. Como, por exemplo, eu sequestro um adolescente e faço ele passar em caixas eletrônicos e o dinheiro que vai para o agente é dos pais, por exemplo. Ou a pessoa trabalha numa empresa e quando ela vai sacar o dinheiro, o sujeito passivo, além dela, é a pessoa jurídica. Mas, em regra, eu peço a vantagem na extorsão, no 158, da vítima. Enquanto que na extorsão mediante sequestro, eu privo a liberdade de um e peço a vantagem para outra pessoa como condição ou preço do resgate. Ok, então sujeitos ativo e sujeito passivo dessa forma. Conduta, a conduta que é sequestrar. A mesma conduta que o artigo 148. Tanto lá funciona a conduta de sequestrar quanto aqui. Só que aqui o sequestro é feito com uma finalidade. Qual a finalidade? Obtenção de qualquer vantagem, diz a lei. Vamos adentrar logo a este assunto, porque apesar da lei falar qualquer vantagem, o entendimento doutrinário majoritário é no sentido de que esta vantagem tem que ser da mesma forma que o 158. Ela tem que ser indevida e econômica. Porque se a vantagem for devida, haverá o quê? Exercício arbitrário das próprias razões. E por que a vantagem tem que ser econômica, professora? Porque isso aqui é um crime contra o patrimônio. E a minha finalidade tem que ser a obtenção da vantagem indevida e econômica. Lembrando que essa finalidade não precisa efetivamente ser alcançada. Ela precisa ser querida. Se alcançada, nós vamos estudar já, ocorrerá exaurimento do crime. Quando eu falo de exaurimento, vocês estão bem recordados aí do iter criminis, né? O caminho que o agente percorre para praticar o crime. O iter criminis, ele é composto de 4 fases, quais sejam a cogitação, que é a fase interna, que o agente pensa, a cogitação não é punível nunca, porque o agente pode pensar o que ele quiser. Aí eu tenho a preparação, a execução e a consumação. Essas são as 4 fases do iter criminis. Alguns doutrinadores colocam também como fase o exaurimento, posição essa minoritária. Quando eu estou falando de exaurimento, então, o exaurimento ele vem após a consumação. Lembre-se de uma coisa, o exaurimento nos crimes formais é o seu resultado. Porque no crime formal eu preciso querer o resultado, mas eu não preciso alcançar. Se eu alcançar, tem-se o que a gente chama de exaurimento. Professor, é possível exaurimento nos crimes materiais também? Com certeza. É possível, por exemplo, que eu mate uma pessoa e que eu vá lá ocultar o cadáver. A ocultação de cadáver, que é exaurimento do crime material, é tido como crime autônomo. Então, é possível exaurimento tanto no crime formal quanto no crime material. Ok? Então, voltamos aqui ao artigo 159, elemento subjetivo. Da mesma forma que na extorsão, eu tenho o dolo genérico e o dolo específico. Ou seja, não basta o sequestro, não basta a privação da liberdade, é necessário que eu tenha a finalidade de obter esta qualquer vantagem,
que nós já acabamos de conversar, que esta vantagem, essa qualquer vantagem, não é efetivamente qualquer vantagem. Esta vantagem tem que ser econômica e indevida, igual à extorsão do artigo 158 do Código Penal. Ok? Consumação. A exemplo do crime anterior do artigo 158, a consumação se dá com a conduta. E o resultado, que é a finalidade de obter indevida vantagem, se ocorrer, será exaurimento. Portanto, o crime de extorsão mediante sequestro consuma-se com o sequestro, com a privação da liberdade da vítima e a obtenção da vantagem econômica e indevida, se ocorrer, será mero exaurimento. É um crime formal igual ao artigo 158. É um crime formal que admite tentativa? Sim, admite tentativa quando eu tento privar a liberdade da vítima, mas não consigo por circunstâncias alheias à minha vontade. Lembrem-se que dentro do iter criminis, a tentativa fica dentro da fase de execução. Eu inicio a execução, mas eu não consigo chegar na consumação por circunstâncias alheias à minha vontade. Pois bem, então nós estudamos o artigo 159 caput do Código Penal. Existem ainda as qualificadoras da extorsão. A extorsão não tem majorantes, ela tem apenas qualificadoras. Porque a extorsão, olha que interessante, a extorsão é o crime mais grave previsto no Código Penal. A pena do caput, a extorsão mediante sequestro, a pena do caput, do artigo 159, ela já é de 8 a 15 anos. E podem reparar uma curiosidade. Todos os crimes contra o patrimônio, além da pena privativa de liberdade, vem prevista alternativamente, ou seja, combinada alternativamente a pena de multa. Então vem lá, furto, pena, reclusão de 1 a 4 anos ou e multa, não é alternativamente, é cumulativamente. 1 a 4 anos e multa. No roubo, de 4 a 10 anos e multa. Então, em regra, eu tenho a pena privativa acumulada com a pena de multa. Reparem que o crime mais grave, o 159, ele prevê só a pena privativa de liberdade. Ele não prevê a pena de multa. Isso foi efetivamente um esquecimento do legislador. Então, ele vê lá assim, sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, com a pena de reclusão de 8 a 15 anos. Então, essa é a pena hoje também do estupro de vulnerável, mas já era a pena do artigo 159. Só que a partir do parágrafo 1º, 2º e 3º, os limites da pena serão maiores do que esses. Diz lá o parágrafo 1º, se o sequestro dura mais de 24 horas, ou seja, sequestrei uma pessoa, se essa privação da liberdade durou mais de 24 horas, haverá uma qualificadora. Que mais? Se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Vamos recapitular aqui que não existe mais o crime de quadrilha ou bando, que hoje o que está previsto no artigo 288 do Código Penal é a associação criminosa. Lembrando que, antigamente, eu tinha o crime de associação criminosa, prevendo lá associarem-se mais de 3 pessoas com o fim de praticar crimes. Hoje, eu tenho a previsão no 288, associarem-se 3 ou mais pessoas, não mais de 3, mas 3 ou mais pessoas com o fim específico de praticar crimes. Então, esta foi a alteração, além do nome, que não se chama mais quadrilha ou bando. Quando era quadrilha ou bando, eu tinha a previsão lá que era mais de 3. Hoje, chamada associação criminosa, eu tenho 3 ou mais pessoas que se associam com o fim específico de praticar crimes. Lembrando que a associação criminosa, gente, é um crime autônomo. Ou seja, se eu me associo com mais 2 pessoas, porque hoje o número mínimo são 3, com o fim de praticar crimes, mesmo que eu não venha a praticar nenhum crime, eu já vou responder pelo artigo 288. E, se eu efetivamente praticar outro crime, eu vou responder em concurso de crimes, além da associação criminosa, também pelo crime por mim praticado. Então, uma associação, pessoas que se associam com a finalidade de praticar roubos a banco. As pessoas que efetivamente praticarem os roubos, além da associação, vão responder também pelos roubos praticados. Lembrando uma coisa, fazendo um parênteses,
já que a gente está tratando disso, a diferença entre associação e organização criminosa. A associação está prevista no artigo 288 do Código Penal, enquanto a organização está prevista no artigo 2º da Lei 12.850. Enquanto que na associação eu tenho a reunião de 3 pessoas, sem ser de forma, tendo hierarquia e estrutura, eu tenho essa reunião de 3 ou mais pessoas com o fim de praticar crimes. Enquanto que na organização criminosa eu tenho que ter a associação de, no mínimo, 4 pessoas. Só que esta associação, né, essa junção de 4 pessoas, tem que ter estabilidade, tem que ter permanência e tem que ter uma estrutura, ou seja, uma divisão de tarefas. Se eu não tiver a divisão de tarefas, eu não tenho a organização criminosa. Essa é a diferença da associação para a organização. Pois bem, retornando aqui, diz então o artigo 159, parágrafo 1º, que se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60, ou se o crime é cometido por associação criminosa, a pena não será mais de 8 a 15 anos. A pena agora será de, no mínimo, 12, no máximo 20 anos. Esta é a primeira qualificadora. Lembrem-se, qualificador é tudo aquilo que altera os limites da pena. Se no caput é de 8 a 15, no parágrafo 1º passa a ser de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º diz assim: se do fato resulta lesão grave, a pena será de 16 a 24 anos, e se deste fato, não fala a lei, mas fala se resulta morte, a pena será de 24 a 30 anos. Olhem só, o que acontece? No caso da extorsão mediante sequestro, diferentemente do que ocorre com relação ao 157 e ao 158, o 157 e o 158, quando falam que resulta lesão grave ou morte, falam-se da violência, resulta lesão grave ou morte. Aqui no 159, fala-se do fato, resulta lesão grave ou morte. Qual a diferença? A diferença é que quando a lei fala fato, ela engloba tanto a violência ou a grave ameaça. Então, por exemplo, se a pessoa é sequestrada, levada para o cativeiro, e aí existe o telefonema pedindo a vantagem como preço ou condição do resgate, e a pessoa, em decorrência dos maus tratos sofridos no cativeiro, venha a sofrer uma lesão grave ou venha a morrer, mesmo que não ocorra violência, mas foi por causa dos maus tratos sofridos durante o cativeiro, não se alimentou, enfim, qualquer coisa que seja, existe esta qualificadora. Se resultar lesão grave ou se resultar morte. Então, não necessariamente eu preciso aqui que ocorra a violência. Até porque o caput da disposição não fala em violência ou grave ameaça. Então, seria estranho que nos parágrafos 2º e parágrafo 3º ocorresse aqui, se da violência, não, se do fato. Qual é o fato? O sequestro praticado. Ok? O artigo 159, parágrafo 4º, dispõe ainda sobre a delação premiada. Lembrando que a delação premiada, prevista aqui, não tem nada a ver com as delações premiadas da Lei 12.850, por exemplo. Esta delação premiada é uma delação específica do crime de extorsão mediante sequestro. E dispõe o seguinte, o parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, olha os requisitos. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. A primeira diferença, aqui a gente não tem alternativa. Aqui o único prêmio do delator será a diminuição da pena. Enquanto que na Lei 12.850, vocês bem sabem, além de diminuição de pena, é previsto também lá que, como prêmio, o perdão judicial. Então, neste caso desta delação premiada, prevista no artigo 159, parágrafo 4º, ela é específica para o crime de extorsão mediante sequestro. Então, quais os requisitos que a gente tem aqui nessa delação feita na extorsão mediante sequestro? Primeiro requisito, que o crime tenha sido cometido em concurso de pessoas.
Então, é necessário que a extorsão mediante sequestro seja feita em coautoria ou em participação, mas em concurso de pessoas. Letra B, que um dos concorrentes, um dos sequestradores, denuncie a autoridade. Quem pode receber essa denúncia? Tanto o delegado, quanto o promotor, quanto o juiz. Letra C, facilitando a libertação do sequestrado. O que quer dizer isso? Não sendo suficiente para o seu reconhecimento a mera intenção do agente. Ou seja, tem que ter efetivamente a liberação. Nesse caso, a pena será diminuída de 1/3 até 2/3. Professora, qual o critério para a diminuição? A maior ou menor colaboração do agente para a delação. Então, nesse caso, na delação para a libertação. Então, esses são os 3 requisitos: crime de extorsão mediante sequestro praticado em concurso, a denúncia à autoridade, seja delegado, promotor ou juiz, e a efetiva liberação do sequestrado. Sem algum desses requisitos, não é possível a causa de diminuição de pena, daí aplicada lá na 3ª fase da dosimetria da pena. Com isso, nós encerramos a extorsão mediante sequestro e passamos agora a falar com relação ao crime de dano, que está previsto no artigo 163 do Código Penal e que também sofreu alteração legislativa, a Lei 13.531, do dia 7 de dezembro de 2017. Então, agora nós voltamos, gente, a estudar um crime simples, que não é mais complexo, porque o crime de dano, ele afeta unicamente o patrimônio. Então, a gente abandona agora os crimes complexos estudados, o 157, o 158 e 159, e voltamos agora ao tipo penal simples, como é o crime de furto. Então, vamos lá. No crime de dano, eu tenho como objetividade jurídica tutelada apenas o patrimônio. O que diz o artigo 163? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, com a pena de detenção de 1 a 6 meses, aí alternativamente, ou multa. Lembra que eu falei para vocês que é prevista a pena de multa ou cumulativamente ou alternativamente? Neste caso, alternativamente. Pois bem, então, objetividade jurídica é o patrimônio alheio, bens móveis ou imóveis. Aqui é possível, diferente do que a gente falou no roubo e na extorsão, que ali tem que ser subtração de coisa alheia, móvel, aqui apenas diz coisa alheia. Então, se a coisa tem que ser alheia, o dano, a destruição, inutilização ou deterioração pode ser de móveis ou imóveis. Então, o objeto jurídico tutelado, neste caso, é o patrimônio. Sujeitos. Quem pode ser sujeito ativo e sujeito passivo do dano? Ora, gente, qualquer pessoa. Qualquer pessoa é um crime comum, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, sujeito passivo é o proprietário da coisa. É a coisa que pertence à terceira pessoa, tanto que a lei diz coisa alheia, tanto faz móvel ou imóvel. Tá certo? A conduta. A conduta, ela é um tipo penal de ação múltipla. Por que tipo penal de ação múltipla? Porque ela prevê vários núcleos do tipo: destruir, inutilizar, deteriorar. Então, vamos lá. Destruir é demolir, arruinar, devastar, como diz o professor Rogério Sanches. Inutilizar, tornar inválido, comprometer o uso, fazer falhar. E deteriorar, pôr em mau estado, degenerar, tornar economicamente inferior coisa alheia. Então, esses são os núcleos do tipo. Quando eu falo crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, quer dizer que a lei prevê vários núcleos do tipo e que, se o agente realizar um ou realizar todos, configura crime único. Dentro do conflito aparente de normas, a gente chama isso de princípio da alternatividade. Ou seja, alternativamente, se eu destruir, inutilizar, deteriorar, configura-se um único crime. Dentro ainda do dano, elemento subjetivo. Destruir, inutilizar ou deteriorar, elemento subjetivo é o dolo, ou seja, consistente na vontade de destruir, inutilizar ou deteriorar. Quanto a se é necessário dolo específico nesse crime,
existe uma divergência da doutrina, é bem verdade. A vontade de causar um prejuízo, que aqui a gente chama de animus nocendi. Para o professor Nelson Hungria, é indispensável que eu tenha a finalidade de danificar. Enquanto que para o professor Magalhães Noronha, ele sustenta a intenção. Nelson Hungria diz que é indispensável tal circunstância e justifica dizendo o seguinte: não poderia ser considerado agente do crime de dano uma pessoa, por exemplo, um amigo que sem ânimo hostil tenha cortado para pregar uma peça os fios da campainha elétrica da minha casa. Ou seja, ele não teve intenção de causar prejuízo. O professor Magalhães Noronha sustenta que a intenção de prejudicar, e aí ele diz, não é dolo específico, porque está compreendida na própria ação criminosa. Qual a finalidade? Porque é importante eu saber se é necessário dolo específico no crime de dano ou se basta o dolo genérico. A finalidade é estudar se o preso que danifica a cela para fugir pratica crime de dano. Porque o preso, quando ele danifica a cela, ele não tem intenção de prejudicar. Ele quer a liberdade. Eu costumo dizer para os meus alunos que o preso que foge, que ele não pratica crime, ele pratica falta grave. Só haverá crime na fuga se ela é praticada com violência contra a pessoa. Artigo 351 ou 352 do Código Penal. Agora, o preso que danifica a cela para fugir responde por crime? De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sim, ele pratica crime. Então, se ele fugir sem provocar violência, é só falta grave. E se ele fugir sem praticar dano, também é falta grave. Se ele praticar violência contra a pessoa ou se ele danificar alguma coisa, ele responderá, além da falta grave, também por crime. Posicionamento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, olha só, antes disso, para aqueles que entendem indispensável o animus nocendi, o fato do preso danificar a cela será atípico, vez que a intenção do preso é somente fugir, ok? Mas para o Supremo Tribunal Federal não se exige a finalidade especial, ou seja, causar prejuízo. Portanto, haverá crime, não importando se a intenção do agente era somente a de evadir-se. Aí, lendo mesmo o posicionamento do Supremo, comete crime de dano qualificado, no artigo 163, parágrafo único, inciso 3, o preso que, para evadir-se, danifica o estabelecimento prisional. O dolo específico, vontade dirigida a causar dano em coisa alheia, não é indispensável à caracterização do delito. Então, o preso que danifica a cela para fugir responde por crime de dano, porque é dispensável para o Supremo e para o STJ o animus nocendi, o dolo específico. Consumação em tentativa. O dano é crime material, Consuma-se com a prática de um dos núcleos do tipo destruir, inutilizar ou deteriorar. Portanto, consuma-se com a destruição, com a inutilização ou com a deterioração. Admite-se tentativa tranquilamente. Vamos agora às qualificadoras. Se a pena do caput é de 1 a 6 meses, e aí o parágrafo único diz que a pena será de 6 meses a 3 anos, se o crime é praticado, inciso 1, diz lá, com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, dano praticado com violência ou grave ameaça à pessoa será um dano qualificado. Inciso 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Como seria, professora, o fato constituir crime mais grave? O fato constituir crime mais grave seria, por exemplo, um incêndio, onde eu quero provocar incêndio, quero colocar fogo e eu danifico alguma coisa. Aqui a intenção tem que ser o dano da coisa. E aí vem o inciso 3º, que sofreu alteração legislativa, que diz assim: se o crime é praticado contra o patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista. Não tinha aqui previsto o dano contra o patrimônio do DF. E neste caso, o dano ao patrimônio do DF era tido como dano simples e não dano qualificado. Com a alteração da Lei 13,
531, do dia 7 de dezembro de 2017, passou a figurar assim o inciso 3º. Dano praticado contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Então, esta foi a alteração legislativa, passando a prever o Distrito Federal aí como dano qualificado. E, por fim, o inciso 4º diz que também será qualificado o crime de dano praticado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Ok? Com isso, eu encerro esta aula e nós falamos sobre extorsão, extorsão mediante sequestro e dano. Na aula que vem, falaremos sobre apropriação indébita e estelionato. Muito obrigada e até a próxima aula. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.